Pode sim. Pode sim, podcast com Marta Franco Ramos e as mulheres articuladas do Tocantins. Pode sim. Toda vez que você fracassa, exercita perseverança, que é a chave da vida. Sua força está na habilidade de se recompor. Essa frase é da inspiradora Michelle Obama e é sinônimo da nossa convidada de hoje, que tem uma história linda de superação e que hoje ajuda dezenas de mulheres. Esta é a prova viva que podemos sim dar a volta por cima. Alguns a conhecem como Cleidiana, outros como Pastora Cleidiana. Seja bem-vinda, querida pastora, ao nosso Pode Sim. É muito bom tê-la aqui conosco. Olá, tudo bem? É um prazer, um privilégio imenso estar aqui hoje com você, né? Eu acredito que essa oportunidade que o Senhor nos permitiu estarmos juntas nesse momento é algo que não é algo comum. É algo separado, preparado para que nós possamos juntas alcançar outras mulheres nesse momento. É um prazer estar com você. Que bom, pastora. Desde o primeiro dia que eu lhe vi, eu senti uma energia muito grande, senti uma força de uma mulher batalhadora, de uma mulher guerreira, de uma mulher que inspira outras mulheres. Por isso, eu senti uma necessidade de trazê-la aqui no nosso Pode Sim e poder conhecer a sua história, né? Quem é a Cleidiana, quem é a pastora Cleidiana, é daqui do nosso estado, desde quando, né, mora aqui e qual é o trabalho que você realiza, né, à frente do seu ministério e também como empreendedora. Bom, vamos por partes, né? Sim. Eu nasci na cidade de Araguatins, aqui no estado do Tocantins, né? Aos 17 anos de idade, eu fui para a cidade de Uberaba. E na cidade de Uberaba, eu enfrentei muitas dificuldades lá. Eu já era mãe de 4 filhos. E lá eu enfrentei uma dificuldade muito grande que eu não me esperava. E naquela época eu me tornei por um tempo mendiga de rua, né? Quando eu falo mendiga de rua, não era que eu andava andarilha, não, era necessidade demais. Passava um estado de mendiguez fisicamente, passava por um estado de mendiguez, não tínhamos do que se alimentar, mas invadimos uma casa lá, glória a Deus por isso, tinha uma casa lá vazia, invadimos essa casa e lá ficamos por 12 anos morando neste local. Hoje eu falo que eu sou uma ex-mendiga de rua porque eu realmente vim de uma situação crítica, onde não tínhamos o que comer, o que vestir, aonde dormir, aonde deitar, mas em um curso de salgado de 36 horas em uma das creches, por nome Paraíso, lá na cidade de Uberaba, foi aonde começou a mudar a minha história. Hoje eu sou empreendedora, né? Trabalho com bombons já há 7 anos. O Senhor me trouxe de volta para o estado de Tocantins. Hoje resido aqui em Palmas, já vai fazer 3 anos, agora em agosto, dia 4 de agosto. Porém, é uma história muito longa, mas uma história de sucesso. De uma mendiga de rua, eu tenho me tornado uma grande mulher de Deus na obra social e também empreendedora. Somos vendedores de bombom, eu e minha família, né? E nós conseguimos aí, vendendo bombom, uma renda mensal de R$12 mil por mês. E foi aonde Deus mudou a nossa história. Éramos mendigos de não ter, de ter desejo e não realizar. Comer pelo nariz, eu falava, se alimentava pelo nariz. Muitas vezes nós queríamos se alimentar, mas só tínhamos o cheiro do alimento que vinha da casa do vizinho. E hoje, eu sentando nessa poltrona, eu me voltei no meu passado e pude ver que nada muda na vida da gente se você primeiro não mudar. Mudar a sua visão, mudar o seu entendimento, mudar a perspectiva ao seu respeito. Não é o que as pessoas pensam ao seu respeito, é o que você pensa a respeito de si mesmo. E com esse pensamento, hoje, eu sempre falo que hoje nós somos pessoas riquíssimas, né? Onde não tínhamos um pão para alimentar, hoje, se quiser comer uma picanha, tem. Tem como. Então,
é necessário que nós possamos despertar, né, Marta? Porque muitas das vezes nós temos o desejo, mas nós não temos coragem de arriscar. Então, assim, já para você que está me vendo hoje, você mulher, que está aí passando por uma dificuldade, seja essa dificuldade qualquer que você está enfrentando, decida por você. Não deixe ninguém decidir o que você vai ser. Porque o que você é hoje não diz a respeito do que você pode ser amanhã. Hoje, você pode estar guardando um grande testemunho para você ajudar pessoas no futuro. Você, mulher, Deus te gerou, te criou para ser uma vencedora. E é isso que você é. E essa é a palavra que eu sempre impulsiono as mulheres nas reuniões femininas que a gente faz, né? Que nós podemos tudo, tudo. A Bíblia diz assim que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se há esse versículo na Bíblia, é porque nós somos fracos. Mas o Senhor nos fortalece ao ponto de nós irmos tão longe que nem nós mesmos acreditaria que íamos chegar. É verdade, né, pastora? Mas me conte uma coisa, pastora. Você foi aos 17 anos para Uberaba. Lá você já tinha 4 filhos, né? Tinha quantas meninas e quantos? 3 meninas, né? Que era a Maria Eduarda, a Sara, que é porque eu tive uma filha que o Senhor o recolheu, levou. Em outras palavras, subiu para o céu, né? Com 17 anos eu fui, né? Não, corrigindo, com 17 anos eu me amiguei com o pai das minhas filhas. E no ano de 97, 99 foi quando eu fui para Uberaba. Você né? tinha Uma boa suas pergunta. filhas. Isso. Eu já era mãe da Andressa, né? Do Carlos Eduardo, da Vitória e grávida da Sara. A Sara teve um problema de câncer e veio a óbito, né? E logo depois da Sara eu tive a Maria Eduarda, que é os 4 filhos que eu tenho hoje. Sim. Né? Vivi em um estado de situação muito crítica na cidade de Uberaba de 99 até 2003. Lá você continuou com o seu primeiro esposo, ficou casada com ele, depois separou e aí continuou morando em Uberaba? Sim, na verdade ele não chegou a ser meu esposo, né? Ele era o pai dos meus filhos, porque ele nunca quis casar comigo. Então eu acredito que hoje quem é meu esposo, e primeiro e único, é o meu esposo, que é o Maxwell, né? Porém, o pai das minhas filhas, ele esteve comigo e permaneceu lá. A gente ficamos juntos por 16 anos, né? Os propósitos eram diferentes, visões diferentes. Então, eu tive que tomar uma decisão. Nós não éramos casados, ele também não queria casar, e eu queria casar, né? E aí eu tomei a decisão de me separá-lo. E quando eu me separei, foi quando tudo começou a acontecer na minha vida. Veio um tempo mais difícil ainda, que nós estávamos dentro de uma casa que tínhamos invadido, né, para morar, porém com água cortada, luz cortada, e foi quando eu fiz esse curso na creche, que eu falei anteriormente, e comecei a fazer quibes manuais dentro de casa, e comecei a bater de porta em porta e vender os quibes. Vendi o quibe por R$5. Depois, quando eu entendi que dava certo, na época eu montei um bar, né? Coloquei uma churrasqueira, 1 quilo de carne de cada, um de linguiça, um de carne de vaca, um de porco, e começava a gritar na rua, o povo passava, e eu gritava, pessoal, olha o espetinho, R$1 na época. Então, assim... E aí você foi criando as suas filhas, os seus filhos sozinha, né? E dando estudo, dando alimentação. Dando alimentação. Né? Tudo morando lá em Uberaba, Tudo, né? Morando lá em Uberaba. E empreendendo, né, nesse ramo da alimentação. No ramo da alimentação. Por quê, Marta? Costumeiramente, pessoas que nunca o fizeram têm medo de fazer, né? Tipo, eu nunca vendi, aqui em Palmas, por exemplo, é uma cidade muito quente. Se eu fosse hoje para viver de vender geladão, eu viveria. E cuidaria da minha família, porque eu aprendi que as coisas mudam quando nós mudam. Então, assim, quando nasceu dentro de mim esse desejo de vender, de correr atrás, de bater em porta, oferecer para as pessoas, mostrar o meu trabalho, as coisas começaram a mudar. Porque muitas das vezes nós temos o dom, mas nós não temos coragem de enfrentar a situação. Então, muitas das vezes, nós recuamos. E, na verdade, Deus não quer que recuamos, Deus quer que avançamos. A Bíblia sempre vai dizer assim, buscai
e encontrarei, né? Bater e a porta se abre. Então, quando nós bate, e aí eu peguei esse versículo e pensei, 2 versículos da Bíblia que eu pus na minha vida. Um foi aquele que diz assim, ide multiplicar e encher a terra, eu achei que era só para mim, porque eu sou mãe de 7 filhos, veio a óbito 3 filhos, e 4 estão comigo ainda, para a glória de Deus. E o outro versículo é, o que você tem em casa? Quando Eliseu fala para a viúva, né? O que você tem em casa? Ela diz para Eliseu, um pouquinho de azeite na botija. Então, ali ele disse assim, entra no teu quarto, pega vasilhas emprestadas primeiro, entra no teu quarto e derrama, e ali Deus fez o milagre, multiplicou e ela viveu do resto. Então, eu acredito que o milagre vem quando nós nos posicionamos a fazer esse milagre acontecer. Então, eu aprendi na creche a fazer quibe. Então, eu fazia os quibe, não era muito legal, mas eu fazia porque a condição era muito curta. Mas eu fazia os quibe, ia de porta em porta, eu batia e falava, eu preciso criar meus filhos, eu sou mãe de 4 filhos, eu preciso dar comida para os meus filhos. E ali a minha história foi mudando. Chegou um tempo que nós paramos de vender os quibe, foi aonde eu montei esse bar, depois aconteceu muita coisa, e aí foi quando veio a enfermidade da minha filha Sara, ela veio a óbito, então a gente desistiu do bar, né? E aí começou as coisas a retrocederem novamente. E eu tomei a decisão de não viver aquilo mais. É importante isso também. Para você também que está me vendo nessa hora, eu quero dizer isso para você. É importante você não aceitar viver fracassos que você já viveu. Se você já viveu e já superou, permaneça na segunda posição. Superou, não volte atrás. Porque sempre que nós retornamos a um lugar de fracasso, nós vamos viver novos fracassos. Então, se você já tomou a decisão de prosseguir, prossiga, crendo em Deus e fazendo o melhor que você tem para ser feito. Porque fazer o melhor, irmã Marta, não é fazer o impossível. É fazer o que eu tenho de fazer hoje bem feito. É verdade. É só isso. É só isso que nós esperamos, muitas das vezes, de nós mesmos, só que nós não sabemos. Então, eu tomei a decisão de fazer o meu melhor. E o meu melhor naquele momento era fazer os quibes e ir para a rua. E quando eu vi que foi dando certo, foi aquilo que nos sustentou. Hoje nós mudamos o ramo, já tem 7 anos. Nós trabalhamos com bombons, chama bombons Peniel. São bombons deliciosos, bombons que aprendi a fazer na internet. E eu me lembro que a gente começou a fazer o bombom de morango, com o leite ninho e o chocolate, e começamos a vender na rua, eu e minha filha Maria Eduarda. Vendíamos 20 unidades, dava R$100. E eu lembro que nós conversávamos ali na avenida, na Prudente de Moraes, na cidade de Uberaba. Eu me lembro que a gente falava assim uma para a outra, se nós conseguir vender R$100 por dia, nós vamos ter uma meta aí de R$2.000 no mês e vamos ter R$1.000 livre para nós gastar, fazer o que nós queremos. Nisso nós começamos a nos empolgar, que nós não tínhamos nada dentro de casa, até então Deus já tinha melhorado nossa história, já tínhamos conseguido uma casa pela Coagra lá em Uberaba, mas não tinha as coisas dentro de casa. E nós íamos nas lojas, lá na cidade, e colocávamos as mãos naqueles objetos que a gente queria, na geladeira, na cama, no sofá, e nós orávamos e dizíamos, Jesus, nós queremos esses objetos na nossa casa. Nós vamos fazer a nossa parte e o Senhor faz a sua. Então, nós aprendemos que Deus ele sempre vai agir no impossível, mas aquilo que você pode fazer, faça, e faça bem feito. Porque se você não fizer bem feito, vai causar enfado, e vai causar cansaço, e você vai desistir. Então, hoje nós vendemos bombons, são bombons Peniel, hoje nós temos várias qualidades de bombons, que são bombons de coco com chocolate, são bombons de morango, bombons de uva, brigadeiro branco, que a gente mesmo foi criando outras receitas. E eu me lembro que em uma noite que eu dormi, eu tive um sonho com um homem falando para mim assim, Cleidiane, e eu virei para ele assim de uma vez, e ele falou para mim, faz bombom de Nutella também. Aí eu falei, é Deus. Acordei, né? Quando eu acordei, eu falei, Deus mandou nós fazer bombom de Nutella. E é um sucesso. É um sucesso. Nós trabalhamos hoje nas ruas, somos vendedores ambulantes, por causa da obra de Deus, por causa das mulheres que nós temos alcançado, famílias, né? Hoje, eu era uma mendiga de rua, e hoje Deus tem me levantado para matar a fome de muita gente.
né? Pastora, vocês têm, a loja vende também pelas redes sociais ou também tem a equipe que faz a venda, que é, no caso, visitando os estabelecimentos e oferecendo, ou é para as pessoas mesmo? Marta, nós priorizamos assim, devido nós ter os cultos, muitas visitas, nós visitamos famílias dentro e fora de Palmas, tanto na cidade quanto na zona urbana, nós priorizamos trabalhar em nosso tempo, em nosso horário e trabalhar com uma meta. Dentro dessa meta, quanto que eu quero vender hoje, nessa semana? É 3.000, então nós vamos trabalhar tantos dias. Porque nós temos o quê? Nós temos vendedor na rua, né, que é o meu esposo, mais a minha filha Maria Eduarda e mais o meu sobrinho, que chama Maxwell também. Por que priorizamos dessa forma? Nós não trabalhamos com festa ainda, porque para nós é mais fácil trabalhar assim, porque resolve o nosso problema, né, paga todas as nossas dívidas, salda nossas dívidas, e nós fazemos a obra do Senhor. Então, nós não temos impedimento, porque se nós criar uma linha, vamos falar assim, de deixar nos estabelecimentos, eles vão exigir dias e horário. E nós não trabalhamos assim por esse fato. Porque entre o bombom hoje e a obra de Deus e a vida social, as mulheres que estão depressivas, precisando de ajudas, nós priorizamos a obra de Deus. Porém, ainda trabalhamos com o bombom. Né? Por esse motivo, nós mesmo faz o nosso horário, nós fabricamos durante o dia e vendemos durante a noite, somente em estabelecimentos, mas não deixando a mercadoria. Pagamento à vista, que é melhor, paga rindo, que é para a sorte abrindo, né? E é dessa forma que Deus tem abençoado. E vocês fizeram algum curso, algum treinamento? Sonha em expandir, em colocar em outras cidades? O foco, primeiramente, é só Palmas? Como é que está essa questão assim, de aprimoramento? Então, os cursos, a gente não fizemos curso confeitaria, né? Nesse caso, nessa área. Esse curso de confeitaria, ele foi apenas só eu que fiz, que também foi nessa creche na época, que foi um curso de trufas, só 36 horas também. E dali a gente começou, esse aprendizado que eu tive, a gente colocou em prática. Porém, no momento, a gente não tem esse pensamento de expandir em outros lugares pelo fato de que hoje nós abrimos uma associação, chama Associação Peniel, né, a sigla ASPEN, e essa associação é um projeto maior de trabalhar com mais famílias. Então, hoje, nosso total mesmo assim é voltado, o nosso desejo é de ajudar mais pessoas. O bombom, quando é que ele entra em crescer mais, expande mais? É quando o projeto entra dentro do projeto da associação, que é uma associação que vai alcançar todas as áreas, né? Tanto esporte, tanto música, tanto confeitaria, panificação. Então, assim, culinária, nós vamos dar cursos. O nosso propósito hoje é trazer dentro dessa associação, né, Peniel, ensinamentos. Nós queremos, através desses bombons, ajudar outras mulheres. Por exemplo, eu estou desempregada, eu sou uma advogada, mas eu estou desempregada. Não importa o diploma que você tem. O importante é a necessidade que você está passando e que jeito você vai resolver ela. Né? Então, sou uma advogada, não estou conseguindo trabalhar, né? Mas você tem coragem de vender bombom? A Peniel te ajuda, dentro de Palmas. E região, se você quiser. Não, eu sou uma enfermeira, mas não estou conseguindo trabalho. Para mim não passar necessidade, o que eu posso fazer? A Peniel te ajuda, né? Que é o Bombons Peniel. Então, assim, pastora, como que eu faço para pegar o bombom para revender? Aí é nos chamar, né? A gente passa para você revender. Eu tenho vendedor que ganha R$100 livre por noite. Sem nenhum custo, sem nenhum trabalho. Simplesmente pega e revende. Né? Então, assim, esse é o propósito. Dentro da associação, a gente quer alcançar mulheres, ensinar mulheres a usar o dom que elas têm, né? A coragem que eu sei que elas têm, sair de um estado de depressão, deixar de depressão de lado e acreditar que quem muda a sua história é você. Porque muitas das vezes nós ficamos esperando em Deus, e Deus fica esperando que nós tenhamos uma atitude.
né? Sim. Eu quero trabalhar, mas tem que levar o currículo, tem que se preparar para a área, né? Eu quero ser médico, mas não faz né, a medicina. Não, mas eu tenho vontade, mas não tenho condição. Pegue os bombons, venda dentro da faculdade. Você vai ter como pagar a sua faculdade. O importante é você sair de um posicionamento que você está, que não está te gerando nada, e te levar para algo aonde você vai se ajudar e vai ajudar outras pessoas, né? Então, esse é o foco, né? E isso já também aquela mulher que quer complementar a sua renda, né? Pode Sim. também entrar nesse negócio. Sim. Né? Pastor, agora eu queria que você me falasse, quando você morava em Uberaba, você já tinha essa atividade também? Você já tinha um ministério que você atuava como pastora ou isso foi desenvolvido aqui em Palmas? Foi desenvolvido aqui em Palmas. Em Uberaba, nós congregávamos por 8 anos na Universal Assembleia de Deus, presidida pelo pastor Denis Silva e a missionária Gisele, que hoje também é pastora, né? Lá nós trabalhávamos na frente, como braço direito deles, né? Na frente da casa de recuperação. Lá nós tínhamos o Bom Samaritano, né? Que é a casa de recuperação, e nós éramos um apoio para eles lá. Então, assim, a gente aprendeu a amar almas, a amar vidas mesmo, foi lá, vendo a necessidade de cada mãe, vendo a codependência de cada família atrás de uma pessoa dependente do álcool, da droga. E lá nós aprendemos a valorizar vidas. E, inclusive, o meu esposo, eu conheci meu esposo dentro da casa de recuperação, lá em Uberaba, como interno, né? Ele entrou como interno, sem filho, sem esposa, e aí quando ele saiu da casa de recuperação, ele já... chegou uma moça e falou para mim assim, você vai casar com o Maxwell? Eu falei, vou. Você ganhou na Mega Sena, né? Porque eu sou 10 anos mais velha que ele. Você ganhou na Mega Sena. Eu falei, não. Quem ganhou na Mega Sena foi ele, que já está pegando uma mulher com 4 filhos. Muita dívida para pagar, né? Mas equilibrado emocionalmente, não vou deixar ele doido. Então, assim, essa casa de recuperação foi aonde nós aprendemos que a vida ela tem valor e o valor da vida, né? E é isso que a gente tenta passar para cada pessoa. A sua vida ela tem valor. Você é especial. Só que você primeiro tem que se ver como especial. Você não pode esperar isso do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do prefeito da cidade, do seu melhor amigo. Você tem que ver o valor que você tem. Então, assim, isso faz uma grande diferença na minha vida, na sua vida, na vida de quem está nos vendo nesse momento. Você é especial. Mas é você que tem que saber disso. Primeiro você. Depois, quando você descobrir isso, as pessoas vão ver em você o valor que você tem. Muitas das vezes nós enfrentamos rejeições, dificuldade, porque nós esperamos dos outros, né? E nós temos que esperar primeiro em Deus e depois de nós mesmos. Deus nos gerou para isso, para vencer, e nos deu estratégia para isso. Lá né? onde eu tive a oportunidade de conhecer, a Casa de Oração Peniel, e esse nome, depois eu queria até que você falasse, pastora, da onde saiu o nome Peniel. Sim. Mas eu tive a oportunidade, né, de conhecê-la através da colega farmacêutica, a Átila, né, que uma também gracinha, né? nos acompanha em todos os nossos podcasts. Mandar um abraço aqui para o Átila. E abraço, Átila. Através dela, né, pude conhecer a pastora e levar algumas doações que nós arrecadamos em um seminário que nós organizamos, que esse seminário foi Mulheres de Sucesso. Então, ali eu pude conhecer, né, várias mulheres que, através do seu contato, nós reunimos com essas mulheres. E ali eu vi que várias mulheres, né, algumas delas tinham problemas emocionais. Vi algumas mulheres chorando, né? Vi uma pregação da pastora, onde eu vi que nessa pregação você levantava mulheres, né? Para que ela resgate a sua autoestima, para que ela se valorize, para que ela encontre ali um estímulo de ver uma saída, né? Uma forma onde ela encontre algo que faça ela ter vontade de viver, né? Onde ela tem essas fraturas emocionais, né, que ela recupere e que ela se torne realmente uma mulher, né, uma mulher com vontade, né, e com inspiração e com
com forças para dar continuidade na sua vida. Então, nesse ministério, pastor, eu vejo que vocês, né, realizam ali muitos trabalhos voltados nesse sentido, né? E ali a gente vê que muitas mulheres passam por isso, né? Qual que é o trabalho que vocês desenvolvem para resgatar essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade? Sim. Então, Marta, o trabalho que a gente desenvolve, eu procuro sempre trabalhar primeiro pela parte espiritual. Por quê? A parte espiritual é uma área muito poderosa sobre a nossa vida. Porém, como é uma área invisível, é uma área que nós se torna vulneráveis, frágeis e muitas das vezes nos tornamos pessoas cegas, né? E a outra área que nós trabalhamos pela área financeira, que é uma área que tem batido muito na vida das pessoas, né? Que é o que a gente tem falado, gera esse medo. E a área emocional é uma área que guarda medo, rancores e essa dificuldade, porque o medo ele tem um papel muito forte na nossa vida, na nossa história de vida em geral. O medo nos paralisa, né? Então, quando o medo nos paralisa, nós deixamos de acreditar. Porque o medo ele gera medo mesmo de avançar e não dar certo e medo de até daquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. O que vai pensar dela? Olha só. Então, o que acontece? Nós procuramos trabalhar sempre por essa área, trabalhando com a área espiritual, que é impulsionando através da palavra de Deus, mostrando qual o propósito da mulher, qual o valor da mulher na vida de Cristo na terra, né? Qual o valor da mulher na família, qual o valor da mulher na vida do esposo, né? Porque tem muitas mulheres que elas esperam para se casar, vamos falar assim, quero casar para ser feliz. E ninguém casa para ser feliz. Nós casamos para fazer outra pessoa feliz. E teria que ser o contrário, tipo assim, vice-versa, né? Nós casamos para fazer outras pessoas felizes e dentro disso sermos felizes, juntos. Porém, é uma área que o inimigo das nossas almas e o inimigo do ser humano em si, ele tem trabalhado muito na vida emocional, né? Então, assim, entra em nossas emoções, quer falar que nós não pode conseguir, nós não pode mudar a história, virar a página da nossa história. Então, assim, as mulheres vão se tornando prisioneiras delas mesmas, né? Muitas das vezes, é o que eu acabei de falar, elas têm condições de fazerem, mas não têm coragem por medo de falhar, por medo de errar e ser julgada por alguém, né? E sempre esse alguém está mais perto de nós, né? Aquele que vive conosco. Então, assim, nós trabalhamos muito por essa área. Colocar dentro delas a certeza de que quem pode mudar a vida delas é elas. Quem pode impulsionar a um passo maior é elas mesmas. É elas que vai decidir onde elas estão hoje, elas não decidiram estar, né? Porque estavam cegas de repente. Ou outras decidiram estar por escolhas próprias. Mas a partir de agora para frente, ela tem oportunidade de mudar o cenário, né? E quando eu falo assim, eu me lembro muito de uma passagem bíblica que é Marcos 25:5, que fala de uma mulher de um fluxo de sangue. Uma mulher que estava guardada, vamos se falar assim, dentro de um vale que chamava Vale dos Rejeitados. Mas quando ela soube de Jesus, ela tomou a decisão de não viver mais aquela situação. E com certeza não era só ela que estava dentro daquele vale. Então, assim, com certeza alguém também impulsionou ela a não ir. Porque ela poderia ser apedrejada e vir à morte, né, naquela época. Porém, ela decidiu mudar o cenário. Então, nós temos que tirar isso da nossa mente. Já está, uma palavra que usa muito, já está danado mesmo, então que se dane o resto, né? Para ser bem. Só que o que acontece? Nós temos que tirar essa palavra da nossa mente. Nós, você que está me vendo, você não pode se conformar com o que você está vivendo hoje. Porque Deus te deu autoridade para você mudar o cenário da sua história. Só que depende de você. Depende do que você quer viver, aonde você quer chegar. Porque eu costumo dizer, eu sei de onde eu saí. Saí de um estado de mendiguez. Eu sei aonde eu estou agora, né? Mas eu sei aonde eu quero chegar, né? E eu quero chegar dentro desse país que chama Brasil, o mais alto de nível que possa eu chegar através de Deus, lógico, e de parcerias como você,
né? Que Deus ele vai montando parcerias na nossa vida, alianças na nossa vida, e alcançar o mais alto nível de mulheres possível, né? Por que mulher? Porque a Bíblia diz que a mulher é a sabedoria. E quando essa sabedoria se ofusca, quando ela se entristece, ela desacredita, tudo desaba. Então, não é esse o propósito. O propósito é que nós vivamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É a Bíblia que diz, porém, que nós prossigamos em mudar a nossa história. É verdade. Em mudar a nossa história, né? E respondendo a pergunta de Peniel, que a irmã perguntou, Peniel, no livro de Gênesis, no capítulo 32, no versículo 30, fala a respeito de um homem que chamava Jacó. Chama, né? Porque está escrito ainda, então até hoje não pode mudar a história dele. Mas, assim, ele era um homem considerado um homem de mau caratismo, enganador, né? Ele fez algumas coisinhas no passado que complicava o momento dele atual. E ele estava retornando à casa dos pais. Porém, como ele tinha enganado seu irmão Esaú e tomado a sua primogenitura, Esaú estava vindo de encontro a ele também, para querer matar, né? E ele estava indo de volta à casa dos pais. E ele chegando nesse val, que chama Val de Jaboque, ele teve uma experiência com Deus. A história diz que ele estando ali, ao anoitecer, agasalhou todos para dormir e ele lutou com um anjo a noite toda. Esse anjo se apresentou a ele. E ele venceu, né? A história diz que o anjo teve que falar para ele, me solta porque a alva já vem. E ele disse, eu não te soltarei enquanto tu não me abençoares. E ali o anjo, sendo o próprio Deus, né, representado, ele tocou na conjuntura de Jacó, que é aqui na coxa, e ele entrou perfeito por fora, mas saiu do val puxando a coxa, né, defeituoso fisicamente, mas com o caráter mudado. E ali ele falou, verdadeiramente Deus estava nesse lugar, né? E aí ele diz assim, esse lugar se chamará Peniel, porque aqui eu estive com Deus face a face. Então Peniel significa isso, face a face com Deus, lugar de transformação dentro do Val de Jaboque. É isso. Viu? É uma passagem muito bonita na Bíblia, não é, pastora? Que fala que a boa reputação vale mais do que ouro e prata. Né? Isso. Para complementar Provérbios. a sua fala, tem um livro, né, que eu sempre gosto de citar aqui no nosso podcast, alguns livros, né, que a gente tem a oportunidade de estar lendo e ali a gente tira alguns ensinamentos, né, que fala ali, é um livro que o título dele é A Lei do Triunfo. Sim. Nesse livro fala que nós temos 6 medos básicos, né? 6 medos que nos acompanham. Temos o medo da crítica, nós temos o medo do julgamento, nós temos o medo da morte, nós temos o medo de ficar velho, nós temos o medo de perder um grande amor. E esses medos são os medos que vai nos paralisando. Sim. Né? Mas uma da forma de nós chegarmos ao triunfo e ao sucesso é nós descobrirmos qual que é o nosso propósito. Né? Qual que é o nosso propósito de vida. Aonde é que nós estamos e aonde é que nós queremos chegar. Isso aí. Né? Todos nós almejamos algo e nós queremos chegar em algum lugar. Né? E aquelas pessoas que se sentem perdidas, que ainda não sabem aonde querem chegar por algum motivo, que às vezes o desânimo, às vezes aquela falta, né, de coragem, faz com que muitas pessoas se sintam perdidas. Sim. E cabe a nós, né, pastora, Sim. a estar resgatando essas pessoas, né, e Com mostrar para certeza. elas o caminho certo, né, tanto para os homens quanto para as mulheres, que existe um caminho que Sim. pode ser seguido e um caminho certo. É verdade. Né? Então, é nisso que a gente se propõe, né, com esse podcast, com que a gente volta aqui esse podcast ao empreendedorismo, né, aquelas mulheres que não empreenderam ainda, mas que desejam empreender. Sim. Então, a gente, finalizando aqui esse bate-papo, pastora, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, um recado aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo, né, para os homens e em especial para as mulheres, né, que nos Sim. prestigiam, né? O que
que move uma pessoa para chegar ao sucesso, né? Para chegar ao sucesso de dizer, eu sou feliz com o que eu tenho, eu sou feliz aonde eu cheguei, aonde eu conquistei, né? E o que a gente pode fazer com que essas pessoas, né, sintam isso, essa felicidade, né? Que elas possam conseguir aquilo que elas almejam. Gostaria que você olhasse para a câmera e deixasse essa mensagem. Isso é legal, né? Porque, assim, eu sempre falo dessa forma. É você quem vai escolher o que você vai viver, né? Tem coisas que ninguém vai poder fazer por você. Então, a mensagem que eu quero deixar para você hoje é baseada em cima dessa palavra. Nada muda se você não mudar. Se você não mudar a respeito, principalmente do jeito que você se vê, você vai permanecer do jeito que você está. Então, é necessário que você descubra em você a força que você tem. A força que você tem. E para vocês que são homens, eu deixo a mensagem. Valorize o que tem e deixe de querer valorizar aquilo que não tem, né? Porque muitas das vezes você tem uma esposa também maravilhosa dentro da sua casa, que cuida de você, só que você sai de manhã, chega de tarde e você não vê. Você acha que já é normal, porque é uma função da mulher. E eu quero dizer para você que tem muitas mulheres que não faz, de repente, o que a sua esposa faz. Mas assim, e para você, mulher, eu quero deixar essa mensagem assim, gravada no seu coração. Você tem o controle da sua história. Depois de Deus, você precisa de Deus e saber quem você é. E o que você quer e aonde você quer chegar. Se você vencer o processo, você vai chegar no propósito. Não existe propósito sem processo. O que é o processo, pastora Cleidiane? O processo é a dificuldade que você está enfrentando hoje. Só que você tem que acordar todos os dias e dizer, vou viver um dia de cada vez. Foi assim que aconteceu comigo. Eu decidi viver um dia de cada vez e ao findar desse dia, eu parar e analisar o que eu fiz de melhor hoje. Faça o seu melhor hoje para você viver o sobrenatural amanhã, tá bom? Eu quero finalizar dizendo para você, você pode, você consegue e a autoridade Deus te deu para mudar a sua história. Não depende mais de Deus, depende de você. Não depende do que pensam ao seu respeito, depende de aonde você quer chegar e o que você pensa a respeito de você mesmo, tá bom? Eu quero deixar um abraço no seu coração, foi um prazer imenso estar aqui e eu espero que você, a partir desse bate-papo legal, top, aqui com a Marta, você se autoexamine e veja onde você está falhando com você mesmo. Não queira mudar o mundo se você não consegue mudar você, tá bom? Um abraço e que Deus abençoe. Amém? Amém. E aí nós finalizamos o nosso Pode Sim com a pastora Cleidiana. Foi um bate-papo incrível. E eu convido aí a todos vocês, né, que possam compartilhar quem gostou e que possa estar, né, ouvindo aqui as experiências da nossa pastora, que com a sua história de vida inspira aí tantas mulheres. E só para nós finalizar com você, eu quero finalizar dizendo que todos os meses de outubro nós fazemos uma festa para crianças, né? Nós alcançamos ali 300 crianças. O ano passado teve sorteio de bicicleta, teve marmitex, brinquedos, pula-pula, entregas de presentes. Era um presente, uma marmita e um suco para cada um. Então, assim, vamos fazer a diferença. Deus nos uniu para fazer algo muito maior do que nós esperamos. Verdade, viu? pastor. E esse ano vai ser forte, tá Com bom? certeza. E eu espero que volte outras vezes. Será um prazer voltar. Para mim foi maravilhoso. E quero também dizer assim que hoje você abriu uma grande porta na minha vida e uma porta é a realização de um projeto antigo de Deus, que o Senhor me levaria em lugares que eu não esperava. Eu não esperava estar aqui hoje. Obrigada pelo carinho, viu? E Amém, pela pastora. atenção. Amém. Pode sim. Pode Sim, podcast com Marta Franco Ramos e as mulheres articuladas do Tocantins. Pode sim.